Neste instante venho falar sobre o tarô, o desapego de algo que nos está ocasionando transtornos mentais ou algo errado para a nossa vida. O apego por algo errado somente acarreta para nós o desequilíbrio, se apegar demais com as condições daqui, ou se apegar demais com pessoas daqui, seres daqui. Se apegar muito com o lado material, ou pensar que outros trarão para mim o equilíbrio, me apegar muito com o outro ao meu lado, pensando que o outro é somente a minha saída para a minha vida, imaginando que o outro viverá a minha vida e eu não terei condições de viver. Muitos pensam que o outro é a sua saída. Buscam incessantemente, na insensatez às vezes, buscam pessoas para seu caminho. Imaginam algo que não existe em sua estrada e jogam a sua vida fora, às vezes por falsas expectativas, por pessoas erradas. Muitos buscam pessoas e, ao invés de reencontrar a si próprio, se desencontram e se apegam cada vez mais e mais e chegam ao ponto de não poder mais se reencontrar consigo próprias, porque o apego demasiado com alguém somente acarretará mais desequilíbrios. Muitos se apegaram tanto e, através desse apego excessivo, trouxeram desequilíbrios para muitos e trouxeram a falta de expectativa e a cobrança final. Depois de certo tempo, não observaram que o apego demasiado com pessoas somente iria acarretar para eles os transtornos mentais obsessivos. E principalmente pessoas que trabalham com o ser humano, em prol do ser humano, às vezes trocam os valores morais por outros e não estão conduzindo a sua vida para uma certa norma real de convicções para este plano. Se apegam demais com pessoas à matéria e trazem para si o transtorno obsessivo. Como que eu levarei uma vida de evolução espiritual se eu não me desapego das minhas falsas expectativas, se eu me apego demais com a matéria, se eu me apego com pessoas, se eu somente vejo na pessoa que está ao meu lado o sustentáculo para a minha vida, jamais eu encontrarei a paz e a felicidade se eu não conduzir o meu caminho para o equilíbrio e o desapego das fases negativas. Principalmente os seres que trabalham com evolução de outros espíritos trabalham e estão conduzidos para o lado materialista. E em tudo estão vendo uma forma de induzir o outro ao declínio e não se sentem satisfeitos em agir dessa forma, ainda induzem outros ao seu extermínio, a seu próprio desequilíbrio. Seres que trabalham com evolução espiritual devem ter discernimento e desapego para com a matéria, principalmente com pessoas. Seres que trabalham com evolução espiritual, que são extremamente materialistas, no final cairão a sua própria queda e, se não desapegarem do seu sistema de vida de hoje, acarretarão para o futuro a discórdia, a destruição do sistema. Devemos aprender a nos desapegar, a ver que o ser humano é carne e osso e existe o espírito. Muitos
que estão aqui se apegam com os corpos, a matéria, e não veem o que o outro está fazendo de bem para si. Somente acarretam para si transtornos mentais porque não trazem o equilíbrio e discernimento para a sua vida. Muitos vivem uma vida de ilusão pensando que somente eles existem e não observam. E principalmente pessoas, seres humanos que trabalham em prol de vínculos com outras pessoas, outros seres humanos que estão em desenvolvimento, equilíbrio e lado espiritual, não conseguem se reencontrar e ainda acham pessoas que, na sua ilusão momentânea, levam os outros à queda do espírito. Não devemos somente pensar em nós, em nossa vida, em nosso dia a dia. Devemos pensar no outro também. Este planeta chegou ao momento extremo de que todos somente pensam em si, não pensam no outro, estão acarretando para si quedas porque estão agindo deslocadamente e não medem consequências para tirar do outro aquilo que não é deles. Muitos usam do seu artifício espiritual para tirar do outro o que não é deles e estão cavando a sua própria queda. O mundo espiritual é usado para trazer equilíbrio para todos e não somente para uns. Se usar o mundo espiritual para ser bem próprio, caminhará para a sua queda, porque o mundo espiritual não aceita algo errado. O julgamento final trará a evolução para todos e não devemos somente pensar em nós. Quem trabalha com seres neste plano aqui, que trabalham com pessoas, devem de ter equilíbrio, saber aonde estão trilhando, o que estão fazendo com sua vida, como estão ajudando ao outro, o que estão fazendo com o seu lado espiritual, o que estão conduzindo a sua matéria. Deverão parar e observar se somente não estão vivendo através da matéria ou pensando que a matéria é a sua saída. Muitos que estão vivendo aqui, trabalhando com instituições ou casas ou lugares espirituais de espíritos, estão pensando mais na matéria do que em si. E está acarretando para muitos a queda. E seremos os responsáveis por deixar que o outro caia em declínio. No passado antigo já aconteceu isso muitas vezes, porque muitos seres, ao invés de pensar em si, pensaram mais neles. Devemos ter o julgamento, discernimento para concluir o nosso estágio aqui com amor, dedicação e equilíbrio. Devemos nos desapegar, nos desequilibrar, trazer equilíbrio para todos. Aqueles que trabalham em prol do ser humano, dos espíritos, da evolução espiritual, devem, neste instante, a partir desse momento que está agora, neste planeta, devem de ter o discernimento para poder se equilibrar e trazer equilíbrio para todos, para que todos caminhemos juntos a nossa evolução espiritual. Os momentos que virão de mudança do planeta é para a reestruturação e a busca de todos para seu aprimoramento espiritual. Muitos jogarão a culpa em outros por ter feito algo errado e não pensarão que foi eles que fizeram. Devemos nos julgar a si próprios e não condenar o outro sem saber o que está fazendo. Cada um tem o seu caminho, o seu estágio de vida. Cada um tem o seu equilíbrio e a sua intenção de estar aqui. Então, cada um caminha para a sua evolução espiritual. Não devemos condenar o outro sem nos vermos a nós mesmos o que estamos fazendo de nossa vida. É mais fácil condenar o outro e não vermos os nossos próprios caminhos, o que estamos fazendo.
Devemos saber que deste instante agora devemos observar a nós e não o outro, porque o outro caminha com o seu espírito, eu responderei pelo meu espírito. Se eu tirar de alguém, ou extorquir de alguém, ou se eu pensar somente em mim e não a evolução espiritual do outro, acarretarei para mim transtornos mentais e não terei às vezes saída para poder me equilibrar. O passado já mostrou que não devemos somente viver uma vida de aparências, pensando que tudo é maravilhoso e tudo é para nós. O que é para nós é nosso, o que nos pertence a nós e não devemos tirar nada de ninguém, principalmente o lado amoroso, não devemos de tirar ou acarretar mais karmas para nós. Ficar vivendo uma vida de ilusão, pensando que somente nós somos os chefes de tudo, ou somente nós temos o direito de sermos felizes, somente nós temos o direito de buscar a nossa evolução. Devemos saber que todos temos o direito de viver aqui com equilíbrio, amor, discernimento, paz e reestruturação. Se hoje estamos sofrendo, porque no passado já, através de momentos errados, nos conduzimos para o extermínio de muitos, e muitos buscaram a sua queda momentânea por querer que outro fizesse por mim. Jamais devemos esperar que o outro faça por nós algo que nós mesmos deveremos fazer. Na roda da vida, sairemos vencedores se soubermos agir no momento certo da vida. Ninguém é feliz buscando a queda do outro ou se iludindo a si próprio, pensando que está certo. No momento poderá até passar desta para um lugar melhor, mas será cobrado depois por agir por impulso ou pensando que a ilusão lhe traria o equilíbrio. Ninguém encontrará felicidade se iludindo a si próprio, pensando que é feliz. Devemos ter o discernimento, o equilíbrio para podermos caminhar com todos, com amor e dedicação. Vamos ter paz, caminhar com o julgamento em nós também, não só no outro. Não vamos julgar somente o outro, que o outro está fazendo da vida. Cada um tem a sua vida para viver, cada um tem o seu estágio evolutivo, cada um tem a sua evolução espiritual. Vamos pedir ao Oxalá misericórdia, malei-me por tudo que fizemos de errado. Vamos esperar os dias que tragam equilíbrio, a limpeza espiritual para os planos elevados. Vamos pedir a força dos arcanjos de luz para que eles tragam amor, paz, a estrutura para esse sistema de hoje. Vamos cuidar da natureza para que outros que vierem tenham a mesma natureza que nós tivemos. Hoje é um dia que todos vamos começar a observar o que estamos fazendo e onde estamos andando. Vamos confiar em Oxalá, pedir a partir desse instante amor, equilíbrio, discernimento, paz em nossa vida, em nossa estrada, que tenhamos amor, que os seres de luz, os mestres ascensionados, nesse instante passem em cada lar, traga o amor, o equilíbrio, a abundância, caminhos abertos, que Santa Sara passe em cada lar, trazendo equilíbrio, o amor, discernimento, paz. Agradeço por todos terem estado ouvindo essas preces. Que a falange cigana seja por nós nesse instante. Obrigado a todos, bom dia,
Bom dia de paz e luz e amor. Obrigado a todos.